Evangelho, sexta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevada até o céu? Não. Tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de progredirmos na leitura e na meditação do 10º capítulo do Evangelho de São Lucas. Mas também no dia de hoje temos a oportunidade de celebrar a primeira sexta-feira do mês, em memória votiva ao Sagrado Coração de Jesus, e temos ainda a memória facultativa de São Bruno Monge. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, São Lucas nos apresenta Jesus que declara os seus ais. A palavra de Jesus, diante do que está acontecendo, diante do testemunho que ele vê, é realmente uma palavra muito dolorosa, porque chama ao compromisso e à consequência os homens em suas escolhas e decisões. Ontem ouvíamos o Evangelho apresentar-nos Jesus que suplicava operários para sua messe e que enviava seus discípulos 2 a 2 pelos lugarejos e cidades onde ele mesmo deveria andar. O Senhor derramou com abundância os seus bens, os seus dons. Como falávamos ontem, ele multiplicou na história os sinais da sua presença. Como anunciar o nome do Senhor sem ser presença do Senhor, sem que por primeiro ele seja presença em nosso coração. Sermos enviados 2 a 2 e sabermos que muitas vezes será pelas mãos do nosso irmão que nós receberemos Cristo e que Cristo voltará a estar no centro do nosso coração, para que nós possamos anunciá-lo. Ao mesmo tempo que o Senhor nos envia, Ele se faz presente em nós, porque somos enviados em seu nome, mas somos enviados porque Cristo, por primeiro, escolheu estar em nossos corações. Então o Senhor vem pela potência do Espírito Santo habitar em nós, e guiados pelas suas mãos e ouvindo a sua palavra, nós seguimos enviados em missão. A missão não é outra realidade senão a expressão em obediência a Cristo daquele poder soberano de transformação, de conversão e de vida que o amor de Deus está realizando em nós. A missão é a expressão da obra de Deus que nos converte, que nos transforma, que nos liberta, que nos faz mais santos. Partir em missão é partir com Cristo. É partir sendo transformado, guiado, nutrido, sustentado por Cristo. Partir em missão é levar o testemunho do que o Senhor está fazendo no meio de nós, está cumprindo na nossa vida. E todas essas cidades
Receberão aqueles que são a presença de Cristo, mas ao mesmo tempo receberão também a multiplicidade dos testemunhos das obras realizadas pelo poder de Deus na vida dos homens. Então não apenas receberão os missionários enviados pelo Senhor, mas receberão múltiplos testemunhos de como o Senhor transforma o íntimo das almas, como o Senhor transforma a vida dos homens e como é possível confiar inteiramente no Senhor, como é possível esperar completamente no Senhor, como é possível viver uma vida completamente entregue ao Senhor. Diante disso, o Senhor diz: bom, ainda haverá o que chorar, porque, não obstante tudo, acontecerão ainda aqueles corações que não aceitarão a oferta da minha voz, o dom da minha misericórdia. Ontem celebrávamos Santa Faustina Kowalska e tínhamos isso muito vivo em nossos corações. Santa Faustina Kowalska canta a misericórdia de Deus, anuncia a misericórdia de Deus, nos leva a suplicar intensamente a prodigiosa ação da misericórdia de Deus em favor de todas as almas e do mundo inteiro. Esses dias eu ouvi uma prece muito significativa que me marcou, de uma irmã religiosa que veio para mim e disse: Padre Fábio, quando o senhor for celebrar a missa de hoje, ofereça em intenção por todas aquelas almas que na hora da morte não tiveram a oportunidade de dizer: meu Jesus, misericórdia de mim. Meu Jesus, eu confio na tua misericórdia. Como me tocou essa súplica? E depois, essa mesma religiosa, já idosa, uma mulher de grande oração, começou a elencar todas as situações, desde um desastre, uma guerra, um naufrágio, onde as pessoas morrem de maneira improvisa, ou então são alcançadas de uma maneira brutal no seu último dia e não tiveram aquela última ocasião de poder dizer: Jesus, misericórdia de mim, perdoa-me. Então ela disse: vamos rezar por eles. Eles esperam que nós possamos oferecer por eles essa súplica de amor a Jesus. O nome disso é oração de reparação. O nome disso também é ato de misericórdia. Eles não tiveram a chance de pedir por si mesmos a misericórdia de Deus em reparação pelos pecados. E como ato de confiança no Senhor na hora da morte. Mas nós podemos agora oferecer em nome deles e dizer a Jesus essas palavras e apresentar ao Senhor Jesus essa prece. Na hora eu me lembrei do anjo de Portugal. Ensinou as crianças a repetir: meu Deus, eu amo, adoro, creio, espero. Te peço perdão por todos aqueles que não amam, não adoram, não creem, não esperam. Na hora eu percebi isso. E olhando o Evangelho de hoje, a pergunta que vem é: o que nós podemos fazer diante dessa dor de Jesus que diz: ai, Corazim, Betsaida? Diante desse ai de Jesus a respeito de Cafarnaum, o que podemos nós fazer? Senhor, diante da nossa cidade, diante do nosso povo, diante da nossa comunidade paroquial, quando pensamos que a fração daqueles de uma territorialidade paroquial que participam da Santa Missa é um percentual muito baixo em relação à densidade total populacional de uma paróquia, por qualquer que seja. A quantidade dos cristãos que participam da Santa Eucaristia, ela é muito pequenina.
Então podemos olhar sim para a nossa paróquia, para o nosso condomínio talvez, para a nossa cidade, para o nosso país, e ver sobre ele ao mesmo tempo alegria no coração de Jesus, assim como em Cafarnaum, Cafarnaum assistiu inúmeros milagres realizados pelo Senhor. Era a cidade do seu coração. Mas olha o que Jesus está falando de Cafarnaum. Jesus tem um ai, Jesus tem uma dor diante dessa cidade. Não buscam mais a misericórdia de Deus, não se importam mais com as coisas de Deus, não se importam mais com os próprios pecados, se tornaram indiferentes ao sofrimento de Deus e não vão mais ao encontro dele a dizer: Senhor, perdoa-nos porque lhe ofendemos. Perdoa-nos porque ignoramos a sua palavra e voltamos a ferir e a fazer mal aos nossos irmãos e irmãs. Voltamos a precipitar nos abismos da morte. Tende misericórdia de nós, perdoa-nos, Senhor Jesus. Mas nós podemos, nós que estamos ouvindo esse ai do coração de Jesus, temos a chance de poder oferecer em nome dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo aqueles mais obstinados, que ainda não pensam nem sequer em abandonar o pecado, ou então ainda se propõem a realizar obras de pecado contra o próximo, contra a verdade, contra a justiça, contra a comunhão entre os irmãos, contra o bem comum, ou diretamente contra a religião e todos os bens próprios da religião. Os sacramentos, a vida de oração, a busca da santidade, o zelo pelas coisas sagradas, o que acaba precipitando em possibilidades reais de profanação e até mesmo de sacrilégio. Quantos são ainda os corações obstinados nesses propósitos, que estão contidos nesse ai do coração de Jesus, nesse ai doloroso do coração do Senhor, e que eu e você somos chamados pelo Senhor, de certa forma, a não sermos indiferentes à sua dor, mas a nos propormos de poder dizer: Senhor, eis-me aqui, compadecido, porque parte desse ai sou eu que estou provocando, Senhor, e te peço perdão pelas vezes em que te fiz sofrer, depois de tudo que o Senhor me fez ver e ofereceu em meu favor. Eu percebo que o seu sagrado coração ferido sangra e dos seus lábios sai aquele ai marcante de dor pela nossa cidade, pela nossa paróquia, pela nossa família. E eu venho até o Senhor, até os seus pés, Jesus, para poder oferecer a súplica que é tão desejada pelo seu coração e tão agradável, fonte de consolações infinitas para o seu coração doloroso de amor pelos homens e doloroso, sofrido, angustiado pelas inúmeras ofensas com as quais os homens se levantam ainda contra ti. E venho lhe apresentar a súplica, que é aquela mais desejada em seu coração, é o que esperas, Senhor, que todos os homens um dia digam, repitam e nisso esperem: Jesus, tende misericórdia de nós. Jesus, tende misericórdia de mim. Jesus, nós confiamos em vós, em ti esperamos e te pedimos, Senhor, tende misericórdia de nós. Te pedimos por todos aqueles que não pediram antes da própria morte, por todas as almas que se encontram no purgatório e que esperam o socorro da misericórdia de Deus, mas te declaramos a ti, Senhor, e te pedimos: Jesus, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Te pedimos especialmente por aquelas almas que ainda se encontram, de alguma forma, obstinadas na prática do pecado, na prática do mal, na prática da desunião, na busca por tudo aquilo que, de certa forma, engrandece o amor,
pelas coisas desse tempo e pela própria vontade, pelos próprios anseios, e despreza, diminui o amor pelas coisas de Deus e pelas coisas eternas. Ou então até as aceita, mas depois do tempo justo e muito bem disposto de um grande amor por si mesmo e pelas coisas que são interessantes a si próprio. Tende misericórdia, Senhor, desses nossos irmãos e irmãs que talvez em algum dia da nossa vida tenhamos estado em meio a essas fileiras e o Senhor, por misericórdia, nos arrancou de lá. O Senhor, ó bom Jesus, pela intercessão de nossos irmãos e irmãs, nos arrancou dessa condição de morte, dessa condição de ruína que vai piorando sempre mais com o passar do tempo. Pelas preces de nossos irmãos e irmãs em todo o seio da igreja, Jesus, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, nós fomos arrancados para fora desse abismo. E hoje, Senhor, nessa primeira sexta-feira do mês, ouvindo o Evangelho onde o Senhor nos fala dos seus ais, nós nos levantamos e queremos dar testemunho. Fostes poderoso e estás sendo poderoso sobre a nossa vida. Estende a sua mão, Senhor, e nós lhe suplicamos, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E arranca todos aqueles nossos irmãos e irmãs que ainda se encontram na beira ou já precipitando nesse abismo da indiferença, nesse abismo do abandono da fé, nesse abismo do descaso com Deus e até mesmo no abismo da hostilidade a tudo aquilo que vem de Deus. Tende misericórdia, Senhor, e nós vos suplicamos. Estende sua mão poderosíssima e arranca seus filhos dessa condição. Nós estaremos por toda a nossa vida aos teus pés e diante do teu altar, Senhor, oferecendo nossa vida em ato de amor por todos aqueles que não te amam, renovando a nossa esperança em ti por todos aqueles que não mais esperam, renovando a nossa fé cotidianamente para aqueles que não mais buscam a sua fé, ajoelhados para te amar, Senhor, por todos aqueles que já não mais querem demonstrar um amor verdadeiro por ti. E te pedimos que por essa pequenina oferta o Senhor a receba em nome de nossos irmãos e irmãs, e te pedimos que pelas mãos de Maria essa pequenina oferta possa conquistar a grandeza que é própria da sua infinita misericórdia, não pelos nossos méritos, Senhor, mas pelos méritos do Imaculado Coração de Maria, a quem invocamos agora como intercessora nossa, como berço da nossa oferta a Ti. Que pelos méritos do Coração Imaculado de Maria, o Senhor receba essa pequenina oferta que hoje, nessa primeira sexta-feira do mês, queremos fazer o propósito de lhe oferecer. Um dia, suplicando por todas essas intenções, pedindo de maneira especial ao Sagrado Coração de Jesus misericórdia por todos aqueles que necessitam tanto da sua misericórdia, mas que na hora da morte não tiveram a oportunidade de declará-la ou não declararam e se encontram agora no tempo da justiça no purgatório, esperam por essa intervenção da misericórdia de Deus, que nós agora nos propomos a realizar, Senhor, porque sabemos que é o desejo ardentíssimo do seu coração e porque conhecemos as dores daqueles irmãos que esperam o socorro da misericórdia para o cumprimento do tempo da justiça. E te pedimos ainda, essa é a outra intenção para essa primeira sexta-feira do mês, te pedimos ainda, bom Senhor, que a sua infinita misericórdia seja derramada sobre todos aqueles que agora não a buscam e que ainda, de certa forma, rejeitam a sua misericórdia.
Tendes o poder de transformar todos os corações, por isso suplicamos, Senhor. Transforma os corações mais obstinados no propósito de desunião, separação, divisão, afastamento da caridade. Todos esses corações nós lhe entregamos e por eles pedimos. Tende misericórdia, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, Mãe da Consolação, que unida às dores do coração de seu Filho, ergue suas mãos para enxugar as lágrimas dos seus ais. Pela intercessão dessa, que é a nossa Mãe e Senhora, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, nós confiamos em vós. Jesus, tende misericórdia de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.